Você, empresário, sabe como funciona o sistema de cotas na legislação brasileira? E o que pode eventualmente acontecer caso a sua organização venha demitir um colaborador com alguma deficiência física ou reabilitado sem a contratação de outro para a mesma função? É sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho reverteu a demissão de um colaborador que fora demitido sem a contratação de outro, também com deficiência física ou reabilitação, uma vez que entendeu que essa dispensa foi sim discriminatória e que feriu o artigo 93 da Lei 8.213 de 91, que é justamente a legislação que trata sobre o sistema previdenciário no nosso país. Esse trabalhador era um operador de máquinas que teria sido contratado no ano de 2010 e demitido no ano de 2014, sendo que todavia a empresa não contratou outro para preencher a mesma função. É muito importante esse detalhe da mesma função, logo mais adiante vocês vão entender o porquê. Em razão de que a exigência legal dá conta de que a demissão de um trabalhador nessas condições exige obrigatoriamente a contratação de outro para o desempenho da mesma função ou do mesmo cargo. A sentença de primeiro grau lhe foi favorável e o juiz singular entendeu sim que a demissão havia sido discriminatória, uma vez que a legislação anteriormente mencionada, a Lei 8.213 de 91, especificamente em seu artigo 93, estabelece especificamente como funciona o sistema de cotas dentro da legislação brasileira, estabelecendo percentuais que variam de 2% a 5% de acordo com a quantidade de colaboradores da sua organização. E para melhor entendimento a respeito dessa situação, nós vamos trazer aqui um quadro constante no referido dispositivo legal e que explica exatamente a proporção correta que deve ser atendida de acordo com o número de trabalhadores da sua organização. Nas empresas que possuírem até 200 empregados, é obrigatório o preenchimento de 2% de trabalhadores nessa condição. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E acima de 1.001 colaboradores, 5% dos trabalhadores obrigatoriamente necessitam ser portadores de deficiência física ou reabilitados. E veja bem, essa decisão foi revertida no Tribunal Regional do Trabalho, pois o órgão superior entendeu que essa garantia não seria uma garantia individual do trabalhador e que, em razão disso, a empresa, ao demiti-lo, não teria desrespeitado esse dispositivo legal. O trabalhador inconformado acabou recorrendo ao TST e o ministro relator entendeu, sim, que a dispensa teria sido discriminatória, uma vez que a norma constitucional, justamente esse artigo que nós mencionamos anteriormente, garante que o trabalhador nessas condições, ao ser demitido, exige sim que a empresa contrate um para o mesmo cargo ou função, pois se assim não fosse, estaria barrando o direito deste profissional de conseguir uma ascensão dentro da empresa e deixaria ao livre-arbítrio do empregador contratar outro, todavia numa função subalterna ou de menor calão hierárquico. Se o empregador age dessa forma, está ele sim desrespeitando essa norma que nós mencionamos anteriormente, pois todo trabalhador, mesmo aquele com deficiência ou reabilitado, possui o direito de galgar postos de trabalho, promoções, atingir cargos hierarquicamente superiores, e essa previsão legal, essa proteção desse trabalhador visa assegurar-lhe justamente esse direito.
Nesse caso especificamente, a empresa foi condenada a pagar uma indenização por danos morais, além de reintegrar o trabalhador ao seu antigo posto de trabalho, sendo que a condenação abrangeu também danos materiais, quais sejam o pagamento de todas as remunerações referentes ao período indevido de afastamento. Portanto, é muito importante observar, além do atendimento dos percentuais que nós falamos aqui anteriormente, que se eventualmente ocorra uma demissão, e a demissão constitui-se sim parte integrante do poder diretivo patronal, que admita um novo colaborador, também deficiente físico ou reabilitado, para o exercício da mesma função e não função diversa e hierarquicamente inferior. Se o empregador obedecer essa dinâmica que nós mencionamos aqui, ele estará exercendo regularmente o seu direito potestativo patronal. Caso ele procure de alguma forma demitir esse colaborador e recontratar outro, atendendo em tese a cota, mas para uma função hierarquicamente inferior, estará ele desrespeitando essa norma constitucional e ficando sim sujeito a uma condenação de indenização por danos morais, além da reintegração deste trabalhador ao seu antigo posto de trabalho. Tá ok? Muito obrigado.